Mem Gimel Amud Aleph. A gente parou nos primeiros dois pontinhos. Zé Aklar. Zé Aklar, a gente viu na Mishnah, Kol Sheu Mimin Dagan, tudo que é dos 5 tipos de cereais e fermentou, isso é o que a gente transgride se a gente estiver em Pesach. Fermentou dos 5 tipos de cereais. Tânia Marabioshu. וכי מאחר שנינו כל שהוא ממין דגן, הרי זה עובר בפסח, למה מנו חמים אתנו? Pergunta agora é o seguinte, a gente começou a estar falando sobre kutar, aí falou sobre o zeiton mitzi, depois falou zoman shel tzabem, a gente falou alguns exemplos. Depois falou, essa é a regra. Agora fala a regra e acabou. E a gente vai saber tudo. Para que falar os exemplos depois da regra? Então fala agora que deixa ele aquele para você se acostumar com eles e com os nomes deles. Que Hadeal Bar Marava Ikran Bavel. Como uma vez aconteceu com um cara que morava em Eretz e foi para Bavel, chegou na Babilônia. Hava Bisra Bahadi. E ele estava com ele lá na marmita dele, um pedaço de carne. Amar lehu, krivuli matkilta. E ele chegou pro cara lá que ele estava na casa do cara e falou: será que você não tem algum molho para botar no meu pão? Shmade kaabra e krivuli kutar. E ele ouviu o cara que estava lá, o dono lá que estava lá hospedando ele, falou o quê? Falou lá, pessoal, me manda um kutar. E kutar a gente viu o que é? Leite com farelo, com sal, que eles molhavam no pão e tal. Então, já que ele sabia o que era kutar, ele sabia que kutar era halavi, ele estava com um pedaço de carne, então ele não comeu. Quem mandou chamar kutar, perash. Uma vez que ele ouviu kutar, ele não comeu, ele se afastou. Então, se ele não soubesse que era kutar, ele ia acabar comendo o que não podia. Então, tá bom. Vamos lá. Arei Elo Bazara. Fala com o seguinte. No final da Mishnah ela falou, e esses são os tipos que são proibidos Bazara. São proibidos com lavo, com a transgressão, mas não são proibidos com careta. Pergunta com o seguinte. Mantana de Chametz Dagan Gamur aledei ta'arovot venokshe be'enei belav. A pergunta da Gemara é a seguinte. Quem é o Tana? Quem é o Rav? Que sustenta que Chametz Dagan Gamur, um Chametz de um cereal puro, quer dizer, Chametz mesmo, Aledei Tarovot, se ele está misturado com outras coisas, ou um Chametz Nokshe Be'enei. Chametz Nokshe é um Chametz que a gente viu ontem, que não é completamente propício para se comer, mas é um pouco propício para se comer. Be'enei quer dizer puro. Então, uma mistura com Chametz, ou um Chametz que não é completamente para comer, que as pessoas não usavam para comer, mas pode se comer. A gente viu ontem que se ele passou do nível que pode se comer, se não pode mais se comer, que ele não era uilachlat kelev, se ele não é propício para comer, para o cachorro comer, já é outro degrau, isso aqui deve falar depois. Mas a gente está falando aqui sobre um chametz nokshe, um chametz que foi estragado, mas ainda daria para comer, mesmo que seja assim, com dificuldade. Quem é o Tana que fala que esses dois eles estão incluídos num lavo, numa transgressão? Não no careta da Torá, num lavo. Maravilha da Marav, falou Rav, Rabi Meir. Quem é o Tana da nossa Mishnah? Rabi Meir. Tetânia, como fala a Braita, ele traz uma Braita para provar Siur, que não é Seora, Siur. Siur é uma massa que não fermentou completamente.
E ele é considerado Hametz Nokshe. Ele é considerado isso que a gente falou ontem. Hametz Nokshe vem da palavra... Por exemplo, ele traz aqui que pode vir da palavra de Nirshal, ou Ra, Lakui, da palavra de estragado, que não é Hametz completamente. Então, essa massa que não fermentou completamente, ele não é Hametz Gamur, ele é Hametz Nokshe. É um Hametz ruim, Hametz estragado. Então fala aqui a Braita e Saref, tem que queimar isso. Depois fala a Braita, você pode dar para o seu cachorro comer. E se você comeu, você vai levar 40 chibatadas, que era porque você está transgredindo um lav, uma transgressão. Certo? A gente está agora mais ou menos no meio do Daf. Na altura mais ou menos do Tosfot Venotnot, tá vendo? Hagufa. Hagufa caixa, a própria Braita está caixa. A gente está falando que o que é na Braita, que esse siur, essa massa que não está completamente Hametz, vai queimar. Por outro lado, fala o quê? Para dar para o cachorro. Fala agora, peraí. É para dar para o cachorro ou é para queimar? Amar Tsiur e Saref, Almastur Baranav. Você falou que essa massa você tem que queimar, então é proibido ter proveito, porque você tem que queimar. Depois, Ferrader Tane, depois você fala o quê? Dá para o cachorro. Dá para o cachorro, pode ter na Alma Mutar Banaá. Estamos no volume 2 já. Achika Amar Tsiur e Saref de Rabi Meir, Le Rabi Meir. De Rabiuda, Le Rabiuda. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a massa que tem que queimar para Rabi Meir, o que é considerado para Rabi Meir já? Massa tem que queimar. Rei Hametz. O que é considerado massa para Rabi Uda? Tem que queimar. Rei Hametz. Agora, o que você tem que dar para o teu cachorro? De Rabi Meir para Rabi Uda. O que para Rabi Meir você pode dar para o cachorro? Porque você pode ter aná, porque seria... O que Rabi Meir fala como que é considerado matzah e seria permitido para aná? Para Rabi Uda você pode dar para o cachorro. Ve'ochlo be'arbaim atra Rabi Meir. O que você pode, se você comer, você vai levar 40 batatas, é o que é para Rabi Meir. Quer dizer o seguinte, é isso que a gente estava falando antes. Hametz Nokshe, essa massa que não fermentou completamente. Ele é chamado Hametz Nokshe, que é considerado aquele Hametz estragado, que é o Hametz que você não pode comer. Você pode comer, mas não é tão bom para comer. Para Rabi Meir, é lav. Você comeu, leva 40 chibatadas. Está inserido na transgressão de Kol Machmetzet Lotochelo. Isso que a gente vai ver agora. E aí entra os casos da nossa Mishnah. Que na nossa Mishnah a gente não viu só a regra do final. A gente viu os exemplos lá. E os exemplos lá ele trazia o quê? A gente viu Kolan Sofrim, que era aquele que as mulheres usavam para depilar, não sei o que tinha farinha e tal, tinha mistura. Isso aqui é uma mistura de Hametz Gamur com um monte de coisa que não é Hametz. É o que a gente viu aqui na pergunta. Quem é o Tana que fala isso? Rabi Meir. Então parece que a nossa Mishnah vai ter coisa com Rabi Meir. Shamina nele Rabi Meir nokshe beinei belav vechol sheken Hametz dagan Gamur alidei tarovet. Então, de acordo com Rabi Uda, Rabi Meir que fala que Hametz nokshe é o que você transgride um lav, e aí você tem que levar chibatada, e muito mais um Hametz Gamur, um Hametz mesmo na mistura. Rav Nachman ele discute com o Rabi Uda e fala que o Tana que fala que Hametz Nokshe ou um Hametz Gamur numa mistura que seria transgrediria um lav, é Rabi Eliezer.
Rav Nachman amar Rabi Eliezer, detalhe como fala a Braita, al chametz da gan gamura no shkaret. Se você comeu um chametz gamur, quer dizer, chametz mesmo, você é caret, passivo de caret. Castigo de caret. Aleruvó belav, de Rabi Eliezer. Se você comeu da mistura dele, lav. Quem fala isso é Rabi Eliezer. Vachamim abrim, al chametz da gan gamura no shkaret. Aleruvó belo klu. Vachamim falam, chametz gamur, chametz mesmo, caret. Da mistura do chametz, fala, a Gemara fala beloklum, vem as notas aqui e fala, olha, beloklum, mas você também não pode comer. Mas não tem um lav de oraita. Eles proibiram comer de Rabanan. Então vem Rav Nachman e fala, quem foi que falou que sobre a mistura dele você também tem problema? Rabi Eliezer. Vishamin ele Rabi Eliezer de Amar, chametz da gamur de tarovet, belav, vechol shekenok shebe'ene. Rabi Eliezer fala que o chametz gamur na mistura, o chametz na mistura, ele tem problema? Muito mais, e o nokshe também. O nokshe puro também teria problema. O nokshe é o chametz estragado que a gente não pode muito comer. Dá para comer, mas não... Rav Nachman, mas está mal marcar Rabi Yehuda. Por que Rav Nachman então não falou que era Rabi Yehuda que era Rabi Meir? המלאך דילמה עד כאן לא כאמר רבי מאיר אטם אלא נוקשה בעיני אבל חמץ דגן גמור על ידי תורבת לו. Rabi Nachman falou o seguinte, olha, Rabi Meir falou, está lá claro na Braita sobre chametz nokshe. Talvez ele não concorda sobre o chametz misturado. Por isso que Rabi Nachman não falou como Rabi Yehuda, que a nossa Mishnah é como Rabi Meir. Rabi Yehuda vai estar falando com Rabi Nachman. Por que Rabi Yehuda não falou como Rabi Nachman, que a nossa Mishnah é como Rabi Eliezer? A Malach ele vai falar o contrário. עד כאן לא כאמר רבי אליעזר האטם, אלא חמץ דגן גמור על ידי תערובת. אבל נוקשה בעיני לא. לא אמר, quer dizer, o que está claro lá na Braita sobre Rabi Eliezer? Que ele fala do chametz misturado. Talvez o nokshe ele não concorde. Então um não falou como o outro, por quê? Porque nenhum dos dois falaram os dois casos claros. Mas fala a Braita, tá na Kavatim da Bíblia. Tem uma Braita, fala Gumará, tem uma Braita que pode ser uma prova para a Bíblia. Kol machmetz de lotochelo está escrito no Basuk, tudo aquilo que for chametz você não pode comer. Lerabot kutachabab. Isso aqui é para aumentar. Kutachabab, que a gente viu que é aquele negócio de leite com farelo, com sal. Beshechar amadir, que a gente viu também que era a cerveja, entre aspas, que era com cevada, fermentava com a cevada. Vechometz adomir, também o vinagre de Edom, que a gente viu também que era do vinho, que eles botavam cevada para fermentar. Vezetoma mitzri, e esse refuá que os mitzrim usavam, também era fermentado. E a cholé anushkaret, Tamudomar, que chol ochel chametz v'nichreta. Será que sobre esses casos aqui, será que vai ser careta ou vai ser lavo? Não, vem a Braita e fala não. Chol ochel chametz v'nichreta. Quem é que vai ter careta? Quem comer chametz puro. Al chametz dagan gamur, anus careta. Se você comer um chametz dagan, um chametz das 5 espécies de cereal gamur, isso puro quer dizer só chametz, que isso é completamente chametz, aí vai ser careta. Aleruvó, mas se for uma mistura com chametz, belav. Então você tem um lavo de copo açúcar, kol machmetz et lotochil. Man shmat lei de amar aleruvó belav. Rabi Eliezer, veio nokshe beini lo kamar. E quem é que está nessa braita aqui? Quem falou sobre? Quem é que está falando aqui sobre a mistura dele que é lavo? É Rabi Eliezer. Então, se Rabi Eliezer vem na braita e fala só sobre a mistura e não falou sobre o nokshe, então parece que Rabi não tem razão. Que quem fala sobre a mistura e nokshe é Rabi Meir. Shmaminá nokshe é Rabi Eliezer leitlei. Então parece que realmente Rabi Eliezer não concorda que nokshe seria também lavo. Até aqui a gente viu o seguinte. A Gemara perguntou quem é o Tana que fala que chametz nokshe puro ou uma mistura com chametz gamur transgride lavo. Por que ela perguntou isso? Porque na nossa Mishnah a gente traz alguns exemplos. E não só isso, no final da Mishnah a gente fala
Esses exemplos, Bazará. Azará é advertência. Advertência quer dizer lav. Porque a Torá advertiu e tem um lav, tem uma transgressão. E não é careta. E esses exemplos que a gente trouxe para trás são exemplos de mistura de hametz. Por exemplo, kutar. Kutar é leite, farelo e sal. Leite pode beber em Pesach? Pode. Sal pode comer em Pesach? Pode. Se misturou com hametz. Então você pegou as coisas que não é hametz e misturou com hametz. E do mesmo jeito a gente viu também lá exemplos. Que, por exemplo, o que a gente falou sobre o colado sofrido. Que era aquilo que uns falam que era usado como cola, outros falam que não, que é um negócio que usava como a massa lá, entre aspas, que eles usavam que as mulheres usavam para depilar, etc. Isso aqui é uma coisa que é comida, não é comida. Mas pode se comer. Se tiver morrendo de fome, você vai comer. Não é um negócio que já não é mais Raúl Lachelat Kelev. Já não é mais um negócio que nem o cachorro come. O que nem o cachorro come é outro nível, a gente não está nem discutindo agora. A gente está discutindo sobre o hametz estragado, o hametz nokshe, que as pessoas geralmente não comem, mas se tiver morrendo de fome, você vai comer. E uma mistura de hametz gamur. Por exemplo, esse negócio do leite com farelo. Aí a Gemara perguntou quem é o Tana que fala que esses dois casos você vai transgredir um lav. Em outras palavras, tem o Pasuk, Kolochen Hametz, Venichretá Nefesh Haim Yisrael. Todo mundo que comer Hametz, Nichretá é caret. Isso aqui é quem come Hametz puro, todo mundo concorda, ponto. Tem outro Pasuk que fala, Kol Machmetz et lo tochelu. Tudo que fermentar você não pode comer. Desse Pasuk, tem um Tana que fala que tudo que fermentar, mistura, não mistura, estragado, não estragado. Parcial, né? E quem é o Sitana? Então a gente veio até aqui e provou que esse Sitana era Bibi. Que fala que essa advertência da Torá Kol Machmetz lo tochelu está tratando também sobre misturas com Hametz e Hametz nokshe. Por isso que ele fala também que não pode queimar, né? Porque senão vai ter aná, porque ainda é hametz. Por isso que Rabi Meir veio na Braita que Rabi Uda trouxe e falou, aquela que não fermentou completamente, fala Rabi Meir queima. Porque para ele já é um hametz nokshe aquilo. É um hametz estragado. Ela não fermentou completamente. Mas aí vai ter aná, né? Não entrou no hametz gamur. Mas também as pessoas não iam comer uma massa que não fermentou completamente. Está meio cru. Fala Rabi Meir, queima, você não pode dar para o seu cachorro. Aí vem Rabi Uda e fala, o que é Rabi Meir? Ele fala para queimar, eu falo que pode dar para o cachorro. Porque você pode ter aná. O que ele fala que para ele é hametz? Para mim não é hametz ainda. O que para ele colocou no hametz nokshe, ele não colocou ainda. Mas Rabi Meir traz esse negócio que então, até aqui a gente chegou à conclusão que Rabi Meir é o Tana da nossa Mishnah. Rabi Eliezer Eruvó Belav Minali. De onde a gente sabe para Rabi Eliezer que Eruvó quer dizer a mistura de Hametz com outras coisas que não é Hametz, que vai transgredir um lav, que vai transgredir uma transgressão da Torá. Dichtiv, como está escrito na Torá, Kol Machmetz et lo tochelu. Qualquer coisa que fermentar, você não pode comer. Yachi karet nam lichayev de activo, que coloca o Machmetz. Pergunta a Gemara. Tá bom, está escrito Kol Machmetz, você não pode comer. Tudo que fermentar, você não pode comer. Você acha que isso aqui, a mistura, você usou alguma coisa que fermentou? Então por que você não coloca isso também no Pasuk, encaixa no Pasuk e coloca o Machmetz et venichretá? Tudo aquele que come aquilo que fermentou e vai ser careta. Por que a gente não fala que é careta, é só lavo? Não fala Gemara, Aomi baile que detanya, Hametz, ela shenit Hametz. Ela tinha Hametz melav, Mechamad avarachet minayin, porque esse outro passo que a gente precisa para falar outra, para estudar outra coisa. Hametz é tudo aquilo que a gente fermentou. Agora, aquilo que fermentou por outro motivo, por algum motivo externo, da onde a gente vai saber que também vai ter proibição de comer. Tudo aquilo que fermentou, até o que fermentou, não por ele mesmo. A gente percebeu que tem fermentado agora. Que é? A gente percebeu que tem fermentado agora.
Eu tinha visto antes, por exemplo, O que eu entendi daqui é o seguinte, que era alguma coisa que não tinha fermentado, uma massa, por exemplo, que não fermentou, e aí misturou alguma coisa que acelera o fermento dele, ele fermentou. Tem notes aqui. Que ele faz alguma coisa aqui, peraí. Ele não dá exemplo, não. Uma coisa que fermentou por causa de outra coisa que foi misturada com ele. Eu vou procurar um exemplo depois a gente... Yachi fala Gmará, Delav Nami Leachi Udeata. Então vamos falar que o Lav também veio para isso, para falar que fermentou por outra coisa. Ela estava de Raiolezer Mikol. Não. Ele aqui ele aprendeu do colo. Colo Mahmet todo Mahmet, tudo aquilo que fermentasse não pode comer. Tudo até o que for fermentado por outra coisa externa. Mas espera aí. Lá no Passuco está falando sobre careia, também tem escrito Kol Chametz, Kol Ochel Chametz, Venichretá Nefesh HaMistil. Todo aquele que comer Chametz vai ter careta. Então lá também está escrito Kol. Não, mas aquele Kol é para aumentar as mulheres, que as mulheres também estão nessa proibição. Fala agora, Nashim e Deraviuda Marav, Nafka. Nashim, as mulheres, a gente aprende do que falou Raviuda Florav. Damarav, a gente não precisa desse colo. Damarav, Florav, Vechendava Derebashmel, também a gente viu no Beit Midrash Rav Ishmael. Amarkrata, escrito no Pasuk. Isho, Isha, que assumi Kol Chatot Adam. Ishva, Katuv, Isha, Leish, Lecholon, Ashish, Batorá. Como tu está falando sobre a pessoa que jura para mentira. Ele está falando, o homem e a mulher, que assume Kol Chatot Adam, que eles fizerem todos os pecados, quer dizer. Então ele está falando o homem junto com a mulher. Ele está comparando o homem com a mulher, por quê? Para falar, o homem e a mulher, eles são iguais em todos os castigos da Torá. Então tudo que tem castigo, transgressão, o homem e a mulher são proibidos. Então, todo aquele que come Hametz, falou de Nichretá, falou Karet, o homem e a mulher são proibidos. Então você não precisa desse Ki, Kol, Ochel Hametz, para falar, para aumentar as mulheres. E se você não precisa do Kol Ochel Hametz para aumentar as mulheres, então você pode usar o Kol Ochel Hametz para aumentar o quê? Você pode usar Kol Ochel Hametz para aumentar qualquer coisa que tem também, que fermentou sozinho. Fala Gmará, Istrich, precisa assim desse passo para falar sobre as mulheres, para aumentar as mulheres, porque você poderia pensar, por que está escrito no Passuco para você não comer Hametz 7 dias comer matzah? Bekum kol sheishno, bekum echol matzah yeshno meval tochal Hametz. Ve'anina shehu elveleitanu bekum lechol matzah dehaveleit mitzvat aseh shazman grama. Ema beval tochal Hametz nami leitenu kamash melan, que sim fala Gmará. Você poderia pensar, está escrito no Passuco, todo aquele que você não pode comer Hametz, 7 dias você tem que comer matzah. Está junto ao Passuco, você poderia pensar que o quê? Todo aquele que tem que comer matzah tem que comer Hametz. E quando é a nossa mitzvah de comer matzah? No primeiro dia. Há uma mitzvah, está sendo uma mitzvah positiva que tem tempo? Então as mulheres estão paturas, as mulheres estão isentas. Se as mulheres estão isentas de comer matzah, talvez elas estão isentas de não comer Hametz. Porque no Passuco está escrito não come Hametz, come matzah. Se elas estão isentas de comer matzah, também não comer Hametz. Então tem que vir a Torá e falar que Kol Ochel Hametz, todos, até a mulher. Então, para Eliezer, ainda precisa do Kol Ochel Hametz para falar as mulheres. E uma vez que elas foram incluídas na proibição de comer Hametz, então elas foram incluídas também na mitzvah de comer matzah, por mais que seja uma coisa que tem tempo, que é a primeira noite.
que era Belazar, como falou Belazar, também era Belazar, Nashim Chayavot Bechlat Matzah Dvar Torah, Neymar, as mulheres são obrigadas a comer matzah, são obrigadas a também tem a mitzvah de comer matzah pela Torá, como falou, do Pasuk Lo Tochal Alav Chametz Vegomri. Está escrito, não come Chametz, come matzah. Kol Sheish No Beval Tochal Chametz, todos aqueles que têm a proibição de comer Chametz, Yesh No Bechlat Matzah, que também é a mitzvah de comer matzah. Vehanina Shinam Yehoil Ve'ashnan Beval Tochal Chametz, Yesh também comer Chol Matzah. Uma vez que elas têm também a proibição de comer Chametz, elas têm a mitzvah de comer matzah. O mai chazi de ai kol erabui nashim mapkat leruvo. Emel erabui leruvo. Fala Gmarai, quem falou que esse kol ochel chametz, todo aquele que come chametz, benichretá vai ser caret, ele está falando sobre as mulheres. Então, vem desse kol, é para falar que também a mistura de chametz também é caret. Fala Gmarai, não. Mistabra kai beochalim mer beochalim, kai beochalim mer beochalim. Você está falando sobre kol ochel, todo aquele que come. Então você aumenta o quê? Pessoas que podem comer. E não aumenta coisas que podem ser comidas. Esse colo está com cola ao rei, está junto com quem está comendo, então você aumenta mulheres. Mas que falar Ravnatan, avô de Ravuna. Ravnatan, que ele era pai de Ravuna, ele perguntou: o que é isso? Você está querendo falar que no Passuco que está falando sobre quem come, você não pode aumentar o que come? Não é verdade. De onde a gente vê que não é verdade? Tem uma braita que fala, está escrito na Torá, todo aquele que come sebo do animal que a gente que trouxer para o Korban, karet, venichertar nefesh aí. Ela chelev tmimin, ele é karev. Então qual é o chelev que está aqui? Qual é o sebo que está falando aqui? Um sebo do animal que você pode trazer para o Korban. Chelev baalei mumin minayin. E um sebo de um animal que tem defeito, da onde a gente sabe que também não poderia comer. Está escrito mina berrima, de qualquer animal. Chelev chuli minai. E um sebo de um animal que você nem trouxe para o meio do Mikdash, um chuli, de chol, que você come normal, da onde a gente sabe que também não pode comer. Está escrito que kol ochel chelev. Todo aquele que come sebo. Então todo aquele que come é para aumentar um animal que também quer chuli. Espera aí. Então você tem um kol ochel, para aumentar uma coisa que é comida e não alguém que come. Você tem um passuco que está falando sobre quem está comendo, e você aumenta o que não pode comer. Então por que o nosso caso também não é assim? Lá não tem que aumentar para comer. Então você aumentou o que comer. Aqui você tem que aumentar para comer, que são as mulheres. Então você aumenta quem comer e não o que comer. Ela nasceu minaleu. E Chachamim que eles não falam sobre a mistura com chametz, que não é lav de oraita, que seria uma proibição de Rabanan. Nashim minaleu, as mulheres de onde elas aprendem. Kolodares, que kol darshi. Não, esse kol eles não têm a drachá para aumentar as mulheres. Que kol eles têm a drachá para aumentar as mulheres. E não só que as mulheres sejam proibidas de comer chametz, elas têm a mitzvah de comer matzah. Rav Eliezer, Eima Kol Rabot Nashim, que Kol Rabot Nevó. Fala, mas peraí, a gente pode aprender alguma coisa do que? Então vamos falar o seguinte: Rav Eliezer do Kol, ele aprende as mulheres. Do que Kol? Ele aprende a mistura. E aí a mistura também seria careto, não seria só lava. Fala, Rav Eima que Kol Rav Eliezer Lodaris, Veatana Seor Bartakir. A gente vai ter que falar que Kol Rav Eliezer não tem drachá, do que? Tem sim, porque você tem lá escrito na Torá, Seor Lotaktiru. Você tem o passo que fala que Chol Seor, tudo aquilo que é massa, que é fermentar, você não pode trazer para dentro, para cima do Mizbeach. Então, quando o Cohen fazia lá a mistura com a farinha, para pegar o Komet, para pegar lá para pegar no Korban Minchá lá, aquela mistura de farinha com azeite, isso aqui é para trazer para o Mizbeach, não podia ter fermentado. E lá ele está falando o quê? Ele ela kulom ksatominai, isso está tudo fermentado. Se tiver um pouco fermentado, a gente sabe que também não pode. Tá bundomar, kol, está escrito kol. Está escrito lá no Pasuk, kol, que kol seor, toda a massa. Então, também se tiver um pouco. Eruvominai, se for mistura de fermentado que não fermentado, da onde a gente sabe que não pode, tá bundomar, que kol. Está escrito que kol. Manchmat lei de daris kol. Rabi Eliezer, vekadaris que kol. Rabi Eliezer que fala que você tem a drachá para kol. E aqui ele tem a drachá também para que kol. Então por que no nosso caso ele falou, por que não falou kol é para Nashim? Kol ochel chametz, tudo aquele que come chametz, inclusive as mulheres. Que kol fala também da mistura, e a mistura seria careta. Fala Gmará, kasha.
Então ficou cachê, essa pergunta para Ezra, por que ele não aumentou o Kikol para aumentar a mistura de Hametz, para falar que o Hametz também seria a Nushkaret, também seria cachê. Zaku Baruch.